Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho até a Alana chegar. Ela já deve estar entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre terapia reencarnacionista com a Alana. A Alana é terapeuta já faz um tempinho nessa área e a gente se conheceu recentemente. Então acho que vai ser uma boa conversa hoje. Espero que vocês gostem também. A Alana já chegou. Vamos aguardar ela estar disponível. Só esperar mais um pouquinho, a Alana já deve estar entrando. Tá certo, Ana. Tu acha que quando eu tiver, tipo, 5 pessoas, 10 por aí, não sei o que tu acha? Ou tu me fala que se eu posso solicitar, tu que sabe? Eu que agradeço a oportunidade, tô me sentindo muito alegre e muito feliz. Aí, a Alana mandando o Obrigada. convite. Vamos lá. Olá! Oi, Alana, querida, bom te ver, namastê. Namastê, gratidão por esse momento. Te saúdo, saúdo todo mundo que está assistindo, saúdo os teus mentores, os mentores da galera. Te agradeço pela oportunidade da gente estar batendo um papo que eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai sim, tenho certeza que vai, o pessoal também, acho que vai curtir bastante esse papo, é um assunto bem interessante e bem forte, né? É Então, verdade. até se a galera quiser, eu acho que não tem problema se forem mandando dúvidas, algumas perguntas pra gente, né, ao longo da live. Com certeza. Alana, eu tava falando pro pessoal que já faz um tempinho que tu trabalha como psicoterapeuta reencarnacionista. Faz uns Isso 3 anos, aí. é isso? Isso, vai fazer 4 anos esse ano. Ah, legal. Alana, conta um pouquinho aí pro pessoal como que foi tua história, assim, o que que te fez ir para esse lado, como que tu começou a trabalhar com isso e o que que é a técnica em si, assim. Tu pode começar de repente explicando pro pessoal? Com certeza. Então, pessoal, eu fiz a faculdade de psicologia e lá pelas tantas eu percebi assim que muitas vezes se a gente ficava se atendo a minimizar os sintomas, mas não a curar. E aí eu não ouvia falar muito disso na faculdade e fui procurar a medicina oriental, a filosofia oriental, que é a nossa praia, né? E aí, dentre essas terapias, eu encontrei a chamada psicoterapia reencarnacionista, que com certeza considera essa nossa vida atual e o período intrauterino e tudo mais, mas também dá bastante importância para as situações do passado. Não no sentido assim da gente justificar, esse é o meu jeito porque eu sempre fui assim nas outras vidas. Se a gente recorda as outras vidas, justamente é pra gente ver, eu sou assim há muito tempo, quem sabe tá na hora de mudar, né? Então, a terapia funciona através de sessões de conversa e sessões de investigação do inconsciente. Então, a gente faz um processo de meditação, que a Ana também conhece bem, e aí, através disso, vão começando a surgir memórias do passado, algumas coisas assim para nossa vida de hoje que os nossos mentores gostariam que a gente soubesse, para que a gente possa dar um salto, né? Tem muitas vezes que a gente fica muitas vidas tentando trabalhar, por exemplo, a mesma característica da raiva, por exemplo, ou da tristeza, tu fica 3, 4 vidas remando naquilo. E E o que geralmente acontece. essa técnica que tu tá descrevendo é a técnica de regressão.
Isso. Antigamente, até o meio do ano passado, mais ou menos, a gente passou décadas na escola chamando de regressão. Uhum. Mas o que que aparecer? Muitas vezes as pessoas vinham e deitavam tudo para fazer a meditação, e às vezes elas acessavam uma situação do presente, ou, por exemplo, dos seus mentores, orientando elas a fazer alguma coisa nessa vida, né? Iluminando alguns caminhos e até alguns vislumbres de futuro. Então a gente pensou assim, bah, como que a gente vai continuar chamando de regressão se tem pessoas que estão tendo momentos até do presente, até um vislumbre do futuro, né? Então a gente ampliou, por isso que a gente chama de investigação do inconsciente, que tudo que tiver no nosso inconsciente que for útil para nossa encarnação nesse momento, a gente traz à tona. E como funciona? Isso não se dá só através de terapia, isso pode acontecer, pode ser consigo mesmo, através de sonhos ou insights também, ou... Sim, com certeza. Vai dizer que não tem situações assim na nossa vida. Tu entra num lugar, tu tem sensação, nossa, mas não é a primeira vez que eu tô aqui, né? Ou Uhum. pessoas que a gente passa assim e sente, meu Deus, eu podia morar aqui nesse abraço. Já outras que a gente sente assim que o santo não bate. Então, é o nosso inconsciente nos mandando esses sinais, né? Existem as regressões espontâneas que a gente chama. Por exemplo, muitas pessoas que estão diagnosticadas hoje em dia com esquizofrenia estão sintonizadas no passado. Por exemplo, alguém que sai cantando de galo, porque eu sou o bambambam, porque ele está vivendo aquela realidade paralela, né? Então, a gente pensa que no momento que ele desligar daquilo, que ele deixar aquilo para trás, que ele ficar melhor sintonizado, ele vai conseguir viver essa vida do presente. E aí, muitos diagnósticos erram, né, Ana? Porque tem assim, ah, não. Às vezes, com 16 anos, tu recebe um diagnóstico de transtorno de ansiedade. E na psicologia tradicional é uma coisa estática, tu vai ter para sempre, tu só pode minimizar. E aí, Sim. quando tu começa a recordar que aquela ansiedade era de uma situação lá do passado, que aquilo ficou para trás, que hoje tu tá tendo uma nova oportunidade para trabalhar a tua leveza, aquela ansiedade vai diminuindo até que o diagnóstico pode até cair por terra. Então, é uma coisa bem profunda, assim, e verdadeiramente transformadora, porque tu começa a se ver além, né? Bom, eu Uhum. estou além, nem fui fulano, ciclano, já tive muitas experiências. Isso até nos ajuda a encarar com mais leveza essa vida de agora, porque se tu pensa, bom, se já aconteceu tanta coisa pesada no passado, desde fogueira até um monte de coisa, eu vou Sim. conseguir lidar com esse problema na minha vida, né? E é O interessante pessoal, porque, assim, as situações que são criadas nessa vida, elas são justamente para corrigir ou para fazer reviver essas situações do passado que daqui um pouco a gente não aprendeu na experiência passada e nos trazer aprendizados nessa vida, né, para a gente conseguir evoluir. Como que funciona, assim, a terapia? Ela parte direto para a vida passada ou ela começa estudando, assim, essa vida contando para trás, por exemplo, indo para a adolescência, para a infância, as memórias mais recentes? uhum. A gente faz assim, geralmente a gente sempre faz uma conversa inicial, uma sessão onde a gente só conversa para eu explicar como funciona a terapia, para poder ouvir a pessoa, porque tem pessoas que vêm desde já, eu tenho uma dor no ombro que eu já fui procurar tudo que era lugar e não passa, ou questões assim mais complexas, eu quero saber de onde que eu vim, para onde é que eu vou, o que é que eu vim fazer aqui na Terra, por que que eu nasci com essa família, por que que eu escolhi esse trabalho. Então, o que que acontece? A pessoa pode pontuar, eu quero saber por que que eu não consigo confiar nas pessoas, ou por que que eu tenho um conflito com fulano, com ciclano. Mas o que vai ser escolhido para ela cestar vai partir dos mentores espirituais dela. Por que que a gente tem essa ética, assim? Porque, por exemplo, eu tô te conhecendo hoje, daí eu vou lá e escolho que tu tá pronta para acessar uma situação que tu, sei lá, matou uma pessoa que é muito querida para ti hoje. Talvez Uhum, seja muito forte, a pessoa não vai saber lidar com aquilo, né? Então, uhum. o terapeuta faz é só auxiliar a pessoa na meditação, ela fica consciente, não é hipnotizada, nada, e aí a consciência dela vai se expandindo. Eu trouxe até um desenho aqui, ó, para mostrar, não sei se vai dar para ver bem, Aham, mas aqui está o nosso corpo físico, e aham. aí as nossas memórias ficam nesse segundo corpo lilás aqui. Então a gente precisa meditar para fazer o processo de expansão da consciência e poder acessar as memórias que estão nesse nosso corpo. E aí os mentores espirituais que vão escolher, essa pessoa já está pronta para entender o porquê da dor no ombro dela. Talvez tenha sido um fato traumático que ficou até hoje armazenado em um dos corpos, né? E aí já teve situações assim da pessoa fazer tipo
ir em todos os médicos possíveis, procurar fazer raio-x e não sabia o que que era aquela dor que ela tinha nos dois ombros. E aí ela descobriu que numa outra encarnação ela era, nessa vida ela é mulher, é uma senhora, mas em outra encarnação ela teve os braços, os ombros amputados, assim, durante Uhum, uma guerra. E aí aqui a medicina tradicional não consegue encontrar o que que é isso, né? Porque não aparece realmente em exames, fica lá no perispírito, né? E aí depois que a pessoa, a gente não recorda só o fato traumático, a gente recorda o que aconteceu depois para que a pessoa fique sintonizada em outro momento, depois que aquilo tudo passou, que ela foi pro plano espiritual, foi acolhida, tá se sentindo muito bem, daí é o momento de encerrar. uhum. Então, fui bem a pergunta que tu Sim. me fez, tu me dá uma acertada. Uhum, Mas é sentido, né? De que geralmente a gente faz uma conversa depois, conforme tiver o nível energético da pessoa, se ela tiver, assim, já se questionando, sabe, no todo, assim, das coisas e não só numa parte, aí a gente pode partir para a investigação do inconsciente. uhum. E qual que é a diferença, Alana? Porque tem a que chama também a terapia de vidas passadas, né? Qual Isso. que é a A, diferença entre a terapia de vidas passadas e a psicoterapia reencarnacionista? a psicoterapia reencarnacionista, o propósito dela é que a gente deixe vir a nossa melhor versão de nós mesmos. E isso é uma coisa assim que a gente leva um tempinho, né? Não é tipo, bah, eu descobri que eu tenho uma tendência de raiva hoje, amanhã eu vou acordar já um Buda, né? Maravilhosa. Então é um processo que a gente tem que ver, bah, o que que se desperta nessa pessoa. Tá, tudo bem, a raiva dela antigamente era injustiça, porque quem fazia uma medicina mais alternativa era queimado. Mas hoje a raiva dela é de um trabalho que é mais, sei lá, conservador, enfim. Então a gente tenta direcionar aquilo para ir trabalhando, para ela perceber esses padrões. Então é um processo, assim, às vezes mais longo na psicoterapia reencarnacionista, mas muito a critério do que a pessoa está pronta para mudar Para em si, né? acessar, Se ela quiser né? também é tranquilo. Então a terapia Uhum, de vidas passadas, ela tem mais o foco de encontrar lá no passado o que ocasionou, diminuir aquele sintoma da pessoa, aquela dor e tá pronto. A psicoterapia reencarnacionista já transforma já propõe essa transformação de pensamento, né? Tu começa a ver assim, bah, eu tenho, olha quanto tempo eu tenho agido nesse aspecto aqui, nesse sentimento de me sentir triste. Sei lá, que é a tristeza da nossa criança. Aí tu começa a ver assim que tem o eu superior, que é a nossa parte plena, né? A luz e semelhança divina, e o nosso ego, que tem a criança, o adolescente, o adulto e o ancião. Todos nós temos isso, independente da gente ter 5 aninhos ou 80. E aí tu vai começando a perceber que a gente vibra em muitos padrões. Por exemplo, bah, essa atitude que eu sempre tenho é muito adolescente. Ah, eu tô num relacionamento, tá me fazendo mal, eu quero desistir, eu saio fora. Aí tu vê sempre aquela coisa assim de não enfrentar, né? Ou a questão da uhum. rebeldia da criança. E aí isso leva um tempinho até a gente detectar dentro de nós, né? Que a princípio o ego faz a gente achar que tá sempre com a razão, né? Acontece uma Sim. coisa, age aquilo e eu tô pleno de razão, né? Tô coberto de razão. Então a psicoterapia faz com que a gente dê uma pausa, olhe, bah, isso daí foi um gatilho que eu quase caí, agora não cai mais. Então é algo mais ou menos nesse sentido, né? E tu vê como que a gente sofre depois de adulto ou adolescente, ou às vezes tem gente que nunca acessa isso, mas como a gente sofre para descobrir, né, a origem do sofrimento ou para descobrir o que tu quer fazer, para onde tu quer ir, como que tu quer seguir adiante a tua vida, né? E se tu vai parar para pensar assim, e observar as crianças que elas recém estão vindo, né, recém estão reencarnando, elas apontam o caminho para elas, elas têm essa memória do que elas vieram fazer, né? E a gente, às vezes, Sim, na educação, acaba podando isso, conduzindo. Então, por isso acho que muitas das terapias elas pedem para observar como que era a tua infância, o que tu gostava de fazer, o que era que tu mais gostava de fazer, porque ali tu tinha ainda essa originalidade, né, do que tu tava fresquinho, né, na tua sim. missão, assim, de vir para cá. Muito É isso. bacana isso também. A gente tenta desenvolver muito isso porque, tipo, com 17, 18 anos, tu é obrigado a escolher uma profissão que, teoricamente, tu teria que seguir para toda a tua vida e tu tem que, com aquilo, atingir estabilidade em todos os sentidos. Com 20, tu já tem que ter viajado, sei lá, para todos os lugares, feito todas as coisas possíveis. E aí a gente sair dessa caixa e ver, tá, mas o que que eu faço, tipo, no meu tempo livre que eu amo, que eu não vejo o tempo passar? Ah, mas isso não dá dinheiro. Então,
é um monte de mensagens que vêm na nossa cabeça, né, sendo colocadas, e que aí agora a gente tem visto tanto, o nascimento de tantas crianças, a reencarnação de tantas crianças que vem mostrar que não precisa ser assim, né? Que pode ser de uma outra forma. E muitas vezes elas são diagnosticadas com hiperatividade, com autismo, ou síndrome de Down, mas tudo porque elas querem mostrar pra gente que não precisa ser dessa matrix que a gente tá, né? É. Então, da Isso vai, gente tentar Tu resgatar. vai pensar também esse medo que a gente tem, de perder as pessoas, ou mesmo o próprio medo da morte, né? É no final das contas uma memória que a gente guarda e que a gente acessa, porque a gente tem medo de não ter cumprido o que a gente veio fazer, né? Então, é uma memória que está lá no corpo sutil, dizendo pra gente que a gente. Porque o objetivo das pessoas virem para cá, para o plano, é sem dúvida o desenvolvimento espiritual. E quando tu sai muito desse alinhamento, tu começa a ter esse medo, né? De que acabe de uma hora para outra e que tu não tenha cumprido, né, o que tu veio fazer. É uma coisa inconsciente que tu, às vezes, tu não sabe de onde vem o medo, né? É E também bem está isso. associado às vidas passadas. É bem isso, são coisas assim que a gente não sabe por quê ou da onde, mas que são muito fortes. Aí É, quando tu começa a estudar o inconsciente, vem tanta coisa, né? muita. E, Hum. Alana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que eu tinha comentado contigo que eu cheguei a fazer, né? Essa psicoterapia reencarnacionista. Mas eu fiz ela faz entre 5 e 10 anos, faz muito tempo. E eu queria te perguntar o que que acontece assim, porque eu não lembro das vidas que eu acessei. Claro, naquele momento eu lembrava. Agora, tipo, eu sei algumas coisas assim, mas são como uns flashes, sabe? Por que que acontece da gente esquecer assim? É a gente que coloca de lado, ou é uma coisa que a gente acessou, usou e deu, agora, tipo, segue? Ou por que que a gente esquece? Eu acho que pode ter algumas possibilidades aí, Ana. Tanto a questão da gente, às vezes, procurar a terapia por algo muito pontual, e aí, às vezes, a gente procura em outro momento e a gente sente que a gente consegue aproveitar mais. Parece que a gente está querendo entender mais o todo, assim, em vez de apenas algumas coisas, né? E aí, aquilo naquele momento pode ser que não tenha, assim, tanta relevância para nós, então a gente vai deixando até que em algum momento volta. Por isso que é interessante as sessões de conversa junto, porque a gente fica alinhando assim o que veio na sessão de investigação do inconsciente com o agora, né? Por isso que, na verdade, a terapia antes se focava muito na questão da regressão, da investigação do inconsciente. Agora, aí o que que acontece? As pessoas vinham fazer uma regressão, descobriam um sentimento, beleza, descobriu, vai para casa. Aí depois de meses elas voltavam e procuravam, porque elas viam que aquilo ainda estava de alguma forma. Então, por isso que é necessária a conversa que vai ficar fazendo a gente aumentar, assim, a nossa visualização sobre a nossa encarnação, como que a gente está trabalhando os sentimentos. Então, pode ser que pode ser assim que seja, se a pessoa teve uma sessão, mas assim não marcou muito, também eu acho que é legal a gente ver a questão do controle, né? Por exemplo, não é uma regra, tá, pessoal? Espelhem por mim. Mas eu, como trago uma tendência de outras vidas a ter tudo muito assim do jeitinho que eu gostaria, quem nunca, né? Muito no con- Quando eu fui fazer a investigação do inconsciente, eu já, bom, eu deitei e esperei pra que hora que vai começar o meu filme, né? Só faltou a pipoca. Porque eu vi os meus colegas no curso muito sintonizados, que eles já iam, que tinha uma entrega. Então eu levei algum tempo, só que aquela investigação do inconsciente, que durante uma hora eu vi um horizonte, já foi muito significativa para mim, porque eu vi que eu estava muito no Sim, controle. sim. Então, vai também da gente conseguir, assim, decifrar, traduzir o que que o nosso inconsciente, que tem uma linguagem muito única, quer dizer para nós, né? O que que tem a ver com aquele momento. Então, pode ser tanto, assim, às vezes, tipo, não é um momento que a gente quer se trabalhar profundamente, não quer dizer que no teu caso seria isso, mas Uhum, pensando, assim, de geral, né? Pode uhum, ser que seja tendência também da gente ter uma imagem, ah, mas eu pensei que era assim, eu pensei que eu ia deitar lá e eu ia entender várias coisas da minha vida, e aí foi meio, sei lá, né, vago, não sei. Mas a questão é que vem no momento que a gente está precisando e o que está dentro da nossa, digamos, maturidade emocional, assim, né, que a gente vai fazer um bom uso daquela informação. uhum. E assim, acho que talvez podia contar para o pessoal o que que é o que
que tipo de experiência vive o paciente, tipo, porque é bem diferente de hipnose, por exemplo, que tu fica inconsciente, né? Então, como que é assim talvez poderia contar qual é a sensação ou o que que a pessoa vive enquanto está tendo esse acesso. Eu acho que é bem legal, né, Ana, essa tua pergunta, porque faz a gente pensar em como cada pessoa funciona de um jeito. Por exemplo, eu sou muito mental, e aí eu fico esperando ver as coisas em imagens, mas eu sou muito mais do sentir. Já tenho amigos meus, pessoas que já passaram pela terapia, que elas são muito de visualizar e às vezes não sentem nada. Ah, eu Uhum. tô vendo que não tem uma criança, eu acho que eu sou essa criança, eu tô indo e eu caí de bicicleta e esfolei no joelho. Claro que coisas irrelevantes não são mostradas, só coisas que vão trazer um sentido para nós, né? Sim, sim. Então, a pessoa pode ser mais visual, a pessoa pode ser visual e sentir. Então, por exemplo, já teve situações da gente vivenciar, assim, uma questão, uma colega no curso que é monitora também dessa terapia, ela vivenciou assim uma questão, uma vida de quando ela tinha sido abortada. Então, Tinha sido o e quê? aí como ela abortada, tinha passado por um aborto, Ah, né? A mãe dela em uhum, casa, uhum, cuidando ela. aham, Aí e aí ela, como é uma pessoa que tinha a questão dos sentimentos do corpo e da visualização muito afloradas, ela sentia, então, parecia que tu tava vendo realmente, sabe? O feto assim sendo prejudicado uhum, de alguma forma. uhum. Assim, outras pessoas são super visuais, não sentem nada. Então é bem individual, né? Mas eu pensei no. Pode falar. Não, eu só ia dizer assim que, na verdade, é uma coisa que tu não sente medo em nenhum momento, tu tá consciente que tu tá tendo uma visualização, mas tu sabe exatamente onde tu tá, se tu quiser levantar para ir no banheiro, tu vai. Tipo, é uma coisa livre, né? Não é uma coisa que tu fica presa e naquele momento, não, agora tu vai, tu fica e tu vai ficar assistindo isso até o final. É uma coisa espontânea, né? Que o teu corpo reage da forma como tem que reagir. Se é momento de interromper, tu vai interromper e tá tudo certo, né? É Isso aí. bem. Por isso que é muito importante, assim, antes de ir para a investigação inconsciente, a gente entende o que que eu já tô pronto para ver, que aí isso vai deixando a gente mais leve. Tu pensa assim, bom, se são seres que vão estar me revelando coisas importantes para mim, de acordo com o que eu sou capaz de entender, por exemplo, assim, quando é com crianças, muitas vezes elas veem as historinhas como se fossem fábulas, desenhinhos, bichinhos, quando na verdade às vezes foi assassinato em outras vidas, outras coisas, mas os mentores meio que traduzem para uma forma que elas estão Uhum. preparadas para aquilo. Então, eu acho que esse é um exemplo fácil da gente perceber que a gente só vai ver o que a gente tiver preparado, né? Se talvez os mentores entendam que não é necessário tu ter nenhuma imagem agora, mas tu receber uma luz, uma força, palavras que vão fazer tu mudar teu pensamento diante de alguma situação, talvez é isso que vai acontecer. Então, não é nada assim de acordo com, se eu tô, por exemplo, morrendo de medo, talvez isso vá atrapalhar assim a investigação do inconsciente, por isso que é bem importante a gente trabalhar antes, né? Sim. E tem, tipo, limitação, sei lá, idade ou qualquer coisa para fazer a terapia? Como que a gente pode fazer? Em crianças muito pequenininhas, a gente pode fazer investigação do inconsciente não pessoal, que é quando uma outra pessoa deita, como ele deita na maca e consegue fazer a investigação do inconsciente por aquela criança, né? Essa experiência da investigação do inconsciente está começando a ser aplicada, já testada em alguns hospitais bem grandiosos aqui do Brasil, e lá mais na região de São Paulo. Por exemplo, assim, teve um recém-nascido que tinha, se não me engano, 70 convulsões por dia. Nossa. Não, era 120 convulsões por dia, um recém-nascido. Aí eles fizeram a investigação do inconsciente, um parente dele próximo deitou, né? E antigamente era um adulto em outra vida, né? Esse adulto estava sendo morto, ele estava desencarnando porque estavam violentando ele com machadadas, estavam dando assim do corpo dele. Aí o que que era aquilo? O espírito foi, né? Desencarnou,
depois veio nessa outra vida como um recém-nascido, com outro corpinho. Só Alana, que ele tu tava pode, tu pode repetir? É que cortou o áudio, tá, ficou travando, não deu para escutar qual que foi a experiência a partir da parte que tu falou das convulsões. Como foi que sim. continuou? Então, esse nenê tinha 120 convulsões por dia. Uma outra pessoa foi fazer a regressão por ele, né? E aí sintonizaram uma encarnação, é pesado, não se assustem, em que esse nenê tá conseguindo me escutar aí. Eu acho que não é para a gente falar dessa história, Tá muito pesado. porque Mas, cortou de novo, eu não consegui entender. Não, enfim, na verdade, alguém foi fazer tá parecendo mesmo, alguém falou ali que os mentores não estão querendo essa história. É que a criança, então, estava tendo essas convulsões porque ela acessava a vida passada, onde ela tinha levado machadadas, é isso? exatamente. E aí, essa experiência foi feita numa quinta-feira. No sábado tinha diminuído para 70 convulsões, não era mais 120. E na terça-feira o neném não apresentava mais convulsões. Então, uma coisa muito legal assim de desligar, deixar para trás, deixar no passado que tem que ficar lá e Uhum. vibrar no presente. A gente sintonizar bem nessa vida. Ah, não sei, Ana, o que que tu acha de eu ler ali? Eu anotei umas perguntas que o pessoal fez. Tu acha Ah, que eu tu viu? posso Pode responder? ser? Pode, E isso pode é. ser. Eu só queria te perguntar, se eu entendi direito, quando a criança vai outra pessoa fazer por ela, mas essa pessoa, ela é ligada à criança, é alguém da família? É um parente ou é um terapeuta? Quem que faz essa regressão? A gente pode fazer com um pai ou a mãe, ou o responsável, né? Ou as mães ou os pais, porque às vezes tem muitas coisas que são da criança que o pai ou a mãe, o familiar, precisa entender pela visão dele, até porque vai servir como um puxão de orelha, assim, às vezes, para ele, né? Uma Aham. conscientização. Mas quando é uma criança muito pequenininha ou que não está em condições de fazer por ela mesma, senão a gente faz também com crianças com desenho, ou a criança, assim, quando é um pouquinho maior, ou que já apresenta uma consciência maior, tipo uns 8 9 anos, ela pode deitar e fazer por ela, né? Senão um familiar Uhum. pode fazer, ou algum outro terapeuta que o terapeuta indique. Por exemplo, eu tenho uma colega que tem disposição para fazer, até a Luísa, uma das colegas que está aí, a Júlia que são são duas colegas muito queridas dessa área. Muitos já fizeram trabalhos comigo de regressão à distância, que é quando uma pessoa não pode fazer por algum motivo, e aí uma terapia. Como é que tá aí? Não tá conseguindo me ouvir? Tá cortando de novo para mim. Ai, legal. Mas deu pra ouvir a resposta, será? Deixa eu na 3G ligada. Vamos ver. Tá dando pra me escutar aí direitinho? Tá, não tá dando para te ver. Eu não tô vendo, não sei o pessoal aí. Ixi, vão falando aí, pessoal, como é que tá? Bom, se ninguém reclamou, vai ver que é eu aqui que não tô só. Mas eu tô te ouvindo, sim. Alana, agora que tu falou isso de alguém fazer à distância, eu fiquei na dúvida. Tu consegue fazer terapia reencarnacionista à distância? Aí seria só quando são as sessões de conversa. Quando a pessoa vai fazer sessão de investigação do inconsciente, por exemplo, eu atendo em Cachoeira e Bento. Aí agora eu vou começar a atender alguém de, sei lá, Caçapava do Sul.
E aí lá não tem psicoterapeuta reencarnacionista. A pessoa, se ela quiser fazer terapia, se ela tiver condições, a gente pode fazer as sessões de conversa online, mas quando for a sessão de investigação inconsciente, daí ela tem que vir. Se por algum Uhum. motivo ela não vir, daí eu posso pedir para uma terapeuta, uma colega, acessar por ela, né? Mas a gente prefere, assim, se a pessoa puder passar pelo processo ela mesma, é muito positivo, porque tem pessoas que às vezes não acreditam, o que Eu ia falar, pela e confiança, aí o que né? que a Que gente... quando tu sente. Isso, é diferente. Que é quando tu Então, faz, a tu gente enxerga as também... pessoas, ao menos na experiência que eu tive, as pessoas que eu identifiquei, que eu encontro nessa vida e que eu sei que fizeram parte do meu passado, eu reconheci pela expressão do rosto, alguma coisa que fez associar, né? Então, se é uma pessoa te Isso aí. contando, tu não vai ter bem certeza que ela reconheceu as pessoas certas, ou sei lá, né? Tu vai ficar meio desconfiado, eu acho. Como é que tá aí, pessoal? Tá trancando muito? Dá pra seguir? O que a gente sempre faz também, Ana, quando a pessoa está fazendo a investigação inconsciente, está deitada e tudo mais, a gente deixa um gravador de áudio para que depois ela possa escutar se ela quiser. Porque às vezes a gente sai pensando assim, nossa, será que eu disse isso mesmo? Será que eu vivi isso? E a gente também entrega uma cópia para a pessoa escrita do que ela foi falando, que a gente vai anotando, né, na prancheta. Ou entrega pelo computador, enfim, por meio digital. O pessoal falou que tá sem áudio. Será que tá dando para entender? Eu acho que voltou já. Tá um pouquinho Vamos, trancadinho, mas tá, de repente eu vou falando das perguntas, o que que o pessoal tinha feito, o que que tu acha? pode ser? Pode ser? Então, pessoal, alguém ali que eu, perdão, não vi o nome, por favor. Ela não tá procurada. Falou, falou assim de ter que a gente, se a gente pode ter uma ligação com um lugar que nunca conheceu. Tem um exemplo para dar de um caso que a gente pode divulgar sem identificar, né, pessoal? Na boa. De uma pessoa que tinha ido, se não me engano, no Uruguai. Foi algum país, assim. E ela tinha vivenciado, ela tinha já tido uma encarnação lá, só que ela não sabia. Mas ela foi visitar lá o lugar e sentiu uma energia muito forte, assim, se sentiu meio que parte daquele lugar. Daí Uhum. depois ela vai fazer uma investigação no inconsciente. E essa é só uma encarnação que ela tinha vivido lá. E aí a gente começa a fechar, assim, né? Ligar os pontos. Também a Lari Scherer perguntou se é possível não ter visualizações do passado, vidas passadas, ou não ver. Então, o que que pode acontecer, né, pessoal? Acho até legal a gente falar dos boicotes. A gente pode ter boicotes externos, que são seres que podem estar com a gente, alguma energia que não quer que a gente acesse as situações. Aí que é importante a gente evidenciar na nossa elevação da nossa frequência, a gente perceber se a gente está vibrando muito na negatividade, na raiva, na tristeza, e mudar esse padrão para a gente poder se limpar, se precisar fazer algum tratamento energético também, né? Daí tá pronto para fazer a investigação do inconsciente. Senão pode ter, sim, atrapalhamentos, digamos, atrapalhações, não sei qual seria o correto. E assim como pode ter um boicote interno mesmo. Por exemplo, assim, eu tô ali, eu venho na terapia, tava batendo água, mas eu vim mesmo assim, furou o pneu do carro e eu dei um jeito de vir. O meu consciente tá todo focado naquilo, mas o meu inconsciente tá com medo de acessar alguma situação que eu acho que pode mexer, que pode doer, que ainda assim, ó, tá, eu sei que são os mentores que escolhem, mas eu não tô totalmente entregue, sabe? Então, ainda isso pode atrapalhar. Às vezes vem uma cena na nossa cabeça e a gente, isso aqui eu vi na TV, isso aqui é bobagem, tô inventando. E tu começa a selecionar as coisas que tu quer ver. E aí acaba acontecendo menos coisas cada vez. E os mentores sempre, bom, se o fulano quer escolher, né, o que que ele quer acessar, eu deixo ele aí. Que às vezes tem muitas situações pra gente acessar, só que a gente tá achando que tá, não, tá uma bagunça, isso aqui tá na minha cabeça, tô viajando. Então a gente evidencia sempre para que a pessoa fale o que tá vindo da cabeça dela, pra gente poder direcionar. Às vezes, numa mesma sessão de investigação do inconsciente, a pessoa pode acessar mais de uma vida. Pode acessar duas, três, várias informações, né? Também pode acontecer. E deixa eu te perguntar, é comum nessas sessões, porque assim, a pessoa que vai buscar por esse tipo de terapia tem tantas terapias mais acessíveis que eu digo, psicoterapeuta, tu mesmo falou, né? Que aí na tua cidade, eu não sei, não deve ter muitos.
Aqui em Teutônia eu não sei, não conheço ninguém. Então é mais fácil buscar para um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um reikiano. Então, uma pessoa que busca pela psicoterapia reencarnacionista, geralmente ela está querendo mergulhar a fundo, já tentou outras alternativas e não obteve o mesmo resultado. Então, eu queria te Hum, perguntar se acontece de nas sessões, de psicoterapia a pessoa ter acesso a vidas positivas, tipo coisas boas, sabe? Porque em geral, que quando bom, tu vai, é porque tu tá. Hã? que bom que tu Acontece? falou. Sim, por exemplo, assim, pessoal, tem dois casos que eu sempre me lembro, que eram duas jovens, assim, que vieram pra terapia em momentos diferentes, elas tinham cerca de 18, 19 anos, e ambas tinham um sentimento, assim, de muito desamor, sabe? Elas se achavam péssimas e tal. E aí os mentores, em vez de escolher situações que mostravam, assim, que elas já estavam tristes com elas mesmas desde o passado, eles escolheram as sintonias que a gente chama para ligar e não para desligar a pessoa. Então, eles mostraram uma situação de uma delas, que ela era um pediatra que amava cuidar das crianças e ajudar a curar e tratar, que acabou até desencarnando no seu consultório, mas que desencarnou muito feliz pela grandiosidade com que ele se sentia daquilo, né? E a outra visualizou uma situação em que ela era tipo uma curandeira, assim, que ficava numa floresta e ajudava as pessoas que passavam, né? Dava ervas, chás e tudo. Então, isso foi tipo para ligar a pessoa, tipo, olha tudo que tu é, olha tudo que tu é capaz. Não que a pessoa tenha que ir lá e fazer faculdade de medicina, e se tornar pediatra nessa vida, né? Sim. Se quiser, tá. Mas se ela quer seguir um outro caminho para que ela perceba que ela tem aquele potencial todo dentro dela de fazer o bem, tem investigações do inconsciente muito legais sobre isso. Às vezes mostra, assim, de momentos que a gente está lá no plano espiritual fazendo alguma coisa, cuidando de jardim, fazendo reiki nas pessoas, que aqui na Terra a gente chama de reiki, mas eles não Sim, precisam desses nomes. sim. E aí a pessoa faz aquilo, nossa, olha como eu tava feliz lá. E aí ela começa a buscar essas coisas aqui nessa encarnação. Então são memórias assim que eles trazem pra tipo, ó, te liga, tu é muito mais, sabe? Tem muito mais pra te explorar dentro de ti. Foi bem legal essa pergunta Ah, que mesmo. show. Tem mais perguntas? Tu chegou a ver? Isso, tem só mais duas. A Ana Paula Miller, não sei se é assim que Ah, pronuncia sim. ela, nossa colega também do curso de De meditação, meditação. ela pergunta se a gente pode acessar algumas memórias específicas de quando era criança. Interação, o que que a pessoa está pronta para acessar. Então, por exemplo, se ela traz a demanda de, eu quero entender alguma coisa de quando eu era criança, que ficou meio borrado. A gente fala, ok, tu toma nota daquilo, tu percebe que é uma coisa que incomoda a pessoa, mas que cortou o áudio desde que parte, será? Cortou. Bom, vou tentar resumir, assim, porque Só eu vou para uma deixar ela dificuldade. mais curiosa, né? Eu tô tentando aprender nessa encarnação. Então, na nossa terapia, a gente acolhe aquilo que para a pessoa é uma questão, mas a gente deixa ela entendendo bastante que só vai vir alguma coisa nesse sentido se ela estiver preparada e se os mentores achar que é uma coisa que vão acrescentar nela, né? E não só uma coisa que de repente vai perturbar mais, ou que não é o momento dela curar, que se tem outras coisas mais urgentes, né, agora. Então, tomara que a Ana tenha conseguido escutar aí, né, a resposta. Não sei se deu certo o áudio. Vai falando aí pra nós, Ana. E é um usuário que se chama Rodrigues e Fer, não sei se é. Ah, sim, acho que é Fernanda. Isso, pode ser. Que ela falou que tem atitudes da infância, que tem algumas atitudes que ela tem que as pessoas dizem pra ela que pode ser da infância. O que que a gente vê, pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra enxergar também. É um esqueminha que a gente fez pra. Vocês estão vendo assim que tem várias pessoas, né? Aqui tem uma mulher negra, uma mulher de cabelo preto comprido, um rapaz loirinho, uma moça ruiva, um homem negro. Vamos pensar como se todas essas pessoas, na verdade, fossem a mesma alma, o mesmo espírito. Vida após vida, a gente troca de roupa. Numa vida vem uma mulher negra, noutra vida vem uma mulher branca, numa vida vem um homem branco, por aí vai. Segundo o que a gente precisa aprender. Só que o que que a gente vê? Que as nossas características, que são essas letras pequenininhas aqui,
custosamente mudam de reencarnação para encarnação. Então, por exemplo, assim, a pessoa pode reencarnar nos Estados Unidos e estar muito dentro do capitalismo e ser informada de tudo e ainda ter aquele traço da tristeza dentro de si para trabalhar. Aí em outra vida ela pensa assim, bom, se nessa última encarnação eu tive tudo, eu tive uma família que me deu amor, me deu carinho, eu não aprendi pelo amor, vou ter que aprender pela dor, talvez, né? Claro que isso está muito no nosso conceito do que a gente merece, o que a gente não merece. E aí ela escolhe, às vezes, reencarnar num cenário totalmente oposto para ver se daquela forma ela vai aprender. Bah, foi uma vida toda muito difícil, de muito trabalho, mas teve um momento lá que uma professora me falou que eu tinha potencial e aquilo tirou aquela minha tristeza, ou eu aprendi uma coisa que ensinou, ajudou, mas a gente precisa olhar para si para tentar se reformar mesmo, senão a gente fica só trocando de casca e de contexto, às vezes com as mesmas pessoas, né? Um inimigo lá de outra vida que me fez muito mal, sei lá. Eu escolho vir às vezes como meu pai, como minha mãe, como meus irmãos, porque eu sei que se não for assim eu vou me escapar. Tipo, se for um vizinho, eu vou me mudar de cidade, me mudar de bairro. Se for um colega de trabalho, eu vou sair do trabalho. Então é uma maneira que a gente encontra de não resolver, né? Então, às vezes a gente coloca assim pertinho para não ter choro, né? Pra gente, ou Uhum. através de muito choro, a gente poder harmonizar essa relação, né? Que interessante. E essa questão, Sim. assim, tipo, das crianças que elas vêm, assim, que elas desencarnaram, digamos, sei lá, com um sentimento de raiva ou de qualquer coisa, e aí encarna ainda com essa sensação. Isso quer dizer que ela teve um período intervidas curto, assim, que ela, ou por que que ela veio, tipo, sentindo, assim, essa memória recente do... Uhum. O que a gente percebe, assim, Ana, pelos trabalhos e pelos estudos mais espiritualistas, é que a maioria de nós, tipo 90% de nós, depois dessa vida, vai para algum lugar onde a gente eleva muito a nossa frequência, até deixar tudo para trás, né? Só que o que que acontece? Independente do tempo que a gente passa lá nesse lugar, quando a gente vem para a Terra, os chakras inferiores se ativam, tu começa, tipo, lá era uma vibe que não tinha assalto, não Uhum, tinha egoísmo, uhum, nada, não tinha pobreza, desigualdade, aí tu vem pra cá e tem tudo isso e muito mais. A gente anular os sentimentos, se anestesiar de qualquer forma, tu começa a receber aquilo ali. Aí tu, é como se tu tivesse te ligando a todos os padrões do teu ego de todas as vidas. Tu começa a vibrar naquilo. Tu acha que realmente tu veio aqui pra ser mais um, que tu nasceu sozinho e vai morrer uhum. sozinho, uma coisa que a sociedade espera de ti. Aí tu começa a esquecer aquela essência espiritual, né? Tu te liga muito nos sentimentos que tu tinha de outras vidas. Então, mas eu não gosto assim de dizer, ah, não, que é sempre assim, sabe? Eu Sim. acho que tem casos também que a gente sabe de reencarnações compulsórias, que é quando a pessoa fica se boicotando para reencarnar, que ela não dá jeito, que às vezes ainda tá no umbral, num astral mais inferior, assim, e ela tem que reencarnar por uma questão até de evolução da humanidade, da Terra, né, e tudo mais. Então é uma coisa meio vai, E tem o né? outro lado também, né? Às vezes acontece de voltar para cá e não conseguir lidar com esse impacto dessas coisas que vêm aqui, que não existiam antes nessa parte intervida, e aí elas desencarnam, né? São tipo como se fossem bebês que não suportam, chegam aqui e não suportam a carga, né? Então eles precisam Tem, voltar para o equilíbrio tem primeiro, né? nesse sentido, assim, Ana, que nem. Ou às vezes são espíritos que se propõem a vir para ensinar só algumas coisas específicas para a família, às vezes, tipo, desligar um pouco da materialidade, focar no amor, nessa vibração. Aí vem um bebezinho que às vezes vem e fica um, dois aninhos depois desencarna. E aí tu vê que a Uhum. família toda mudou a consciência depois daquilo para melhor, né? Claro que fica a dor, a saudade, mas a visão delas de vida aumenta muito, a maturidade emocional, espiritual. Então, também tem que passar sempre com a cabeça cheia para não te dar aquele tempo de parar, que a gente sabe que não é fácil, né? Que daí tu começa a pensar. Então, a gente fica se anestesiando, que é uma forma inconsciente da gente dizer: eu não quero viver aqui, esse lugar não é bom para mim. Porque uma Uhum. parte da gente ainda lembra daquilo lá, mesmo que lá no fundinho da Sim. inconsciência, né? E sabe que aquilo lá é um lugar assim adequado para se viver.
Mas agora, felizmente, a Terra está passando por transformações que a gente está tentando trazer aquela vibe para cá, né? Com bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Então, nesse sentido, assim, né? Isso aí. Não sei se tem alguma coisa ainda para falar, acho que a gente pode ir finalizando, né? Que senão vai ficar muito longa a nossa conversa. A Sim. gente pode conversar outro dia de novo, de repente. Mas te dizer, te agradecer de novo por ter topado essa conversa. Foi bem bacana, bem esclarecedora. Muito Então, grata por ter compartilhado tanto com a gente. agradeço, Ana. Queria compartilhar com o pessoal que a Ana foi o ser, assim, que me deu alguns estalinhos, mesmo que a gente tenha passado só 2 dias fisicamente Sim. juntas, né? A gente sentou do lado no curso de instrutora de meditação em Santa Cruz. E aí, quando eu vi, ela já estava me explicando sobre karma e dharma, que eu entendo pouquíssimo, e com uma simplicidade, com uma vontade, assim, de tipo, olha só esse conceito, sabe como ele é aplicável, como a gente veio, tipo, é isso que a gente veio fazer. Então, que as pessoas ao teu redor, né, possam se permitir, assim, se deixarem beber da tua sabedoria, compartilhar o que elas levam no coração contigo, porque eu senti isso na tua presença. Ah, Muito tu é muito obrigada a ti. linda. Ser de luz que tu Obrigada, é. Possamos todos imagina, evoluir em não, conjunto. E até a isso aí. próxima. Namastê, Alana. Um beijo. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá, gente, espero que vocês tenham curtido. Se quiserem mandar algumas sugestões ou algumas dúvidas, podem mandar ainda por direct, que a gente auxilia também. Obrigada por terem vindo e até a próxima. Um beijo. Beijo grande.